Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar no capítulo 1 do Evangelho de Lucas e descobrir detalhes valiosos que muitas vezes passam despercebidos por quem lê e estuda, como também quem lê rapidamente o texto. Aqui você vai aprender quem foi Teófilo, o destinatário desse evangelho. Quem foi Lucas, o autor, um médico, um historiador e servo fiel que escreveu com cuidado e exatidão. Por isso que Deus o escolheu para estar como Evangelhos do Senhor. Vamos entender também o que significa o turno de Abias, mencionado no contexto sacerdotal de Zacarias, e como havia uma forte interferência política no sistema religioso da época, com sacerdotes sendo nomeados por Herodes, Jesus chamava de raposa velha, né? E por Roma, desviando o foco da santidade para a conveniência. Mas em meio a tudo isso, aqui está o detalhe: Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, guardava os seus, homens justos como Zacarias e mulheres piedosas como Isabel, que mesmo grávida se ocultou por 5 meses, um costume baseado em princípios de proteção, fé e tradição judaica. Então, quando a mulher ficava grávida, ela se ausentava por um tempo, que era um costume, estava no Talmud, tá? Era um costume baseado em princípio de proteção, fé e tradição judaica. Cada um desses elementos que eu mencionei tem um significado espiritual importantíssimo para a sua fé, histórico e profundo. E hoje você vai entender isso com base na Bíblia, na história e na tradição judaica. Então, prepare o seu coração, pegue a tua Bíblia, abre em Lucas no capítulo 1 e vem comigo, porque a palavra de Deus é rica e cheia de detalhes, e detalhes fazem diferença em tudo, que edificam e revelam o agir do Senhor em cada geração. Fique atento, tá? Pois o Senhor ama e gosta de trabalhar isso de forma tremenda, tá? Detalhes fazem a diferença, ok? Detalhes fazem a diferença. Então, vamos ver. Quem era Teófilo? O nome Teófilo, do grego Teófilos, significa amigo de Deus ou amado por Deus. Lucas o chama de excelentíssimo, um título formal usado geralmente para autoridades romanas ou pessoas de alta posição social e política, como em Atos, no capítulo 23, versículo 26, e capítulo 26, versículo 25. Postarei no comentário aí, ou no vídeo posterior. Fique atento. Aqui é um canal de ensino bíblico e de estudo da palavra de Deus. É possível que Teófilo fosse um oficial romano, convertido ou interessado no cristianismo, e que Lucas escreveu tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos, tá? Ele menciona no capítulo 1 do versículo 1 Teófilo para instruí-lo com base sólida. Afinal, ele era um oficial romano convertido ao Senhor. Qual era o objetivo de Lucas? Lucas, como médico e historiador cuidadoso, declara que muitos já haviam escrito relatos sobre Jesus, possivelmente Mateus e Marcos, mas ele, Teófilo, decidiu fazer uma investigação minuciosa e ordenada para dar a Teófilo certeza dos fatos sobre o que havia aprendido. Isso mostra que Lucas buscava precisão cirúrgica no sentido histórico e espiritual, e que o cristianismo não era baseado em fábulas, e nunca foi, mas em testemunhos oculares vivos, confiáveis e fatos concretos. Qual é a aplicação espiritual para nós, para a nossa fé?
Porque, assim como Lucas escreveu para Teófilo, Deus também deseja que nós, hoje, na nossa geração, tenhamos plena certeza da verdade que recebemos. Claro que o Espírito Santo nos confirma todas as coisas. O Evangelho é fundamentado em testemunhos confiáveis, guiados pelo Espírito Santo, como eu acabei de dizer, e nos dá segurança na fé. Ok? Então, vamos lá. Mais um detalhe. Falamos sobre Teófilo. No judaísmo antigo, é outro detalhe que eu mencionei na introdução, e até hoje, em muitas comunidades tradicionais, existe o costume de ocultar publicamente a gravidez até o quarto ou quinto mês. E há boas razões para isso. Isso é que acontece, certo? É a cultura judaica. Estava no Talmud também. Origens e motivações do costume das mulheres terceiro e quarto mês se ocultarem quando estavam grávidas. Tinha um efeito do olho maligno. Ayn Rara. A crença em influências negativas sobre o feto motivava precauções. Assim, as mulheres evitavam anunciar antes de o bebê estar fisicamente seguro e perceptível. Também a redução de riscos emocionais e sociais. A maioria dos abortos espontâneos ocorre no primeiro trimestre. Então, aguardava-se até cerca de 3 a 4 meses, quando a gravidez já estava mais estável. E, por fim, as diretrizes religiosas e jurídicas. O Talmud aponta que o feto só se torna reconhecível 3 meses após a concepção. Unidade 8b. Quando era normal revelar? Até 3 meses de gravidez. Até 3 meses, gravidez era mantida em sigilo, mesmo de familiares. No quarto mês, normalmente se começa a contar para parentes próximos, ainda evitava-se divulgação ampla. E por fim, no quinto mês, considerado o momento ideal para anunciar publicamente, pois os riscos já eram menores. O contexto cultural de Isabel. Isabel concebeu e escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor. Lucas segue esse costume ao mencionar que Isabel se ocultou por 5 meses. Este comportamento reflete práticas judaicas de modéstia, proteção e discrição diante da nova vida, similares aos costumes alásticos. Resumo e conclusão. Não se tratava de lei formal, mas de costume social religioso. Isabel agiu conforme a tradição judaica, só revelou após cerca de 5 meses. Lucas descreveu isso de forma natural, assumindo que seu leitor, como Teófilo, entenderia o contexto cultural. Tá? E outro fato importante a ser destacado aqui era o contexto político-religioso da época. Herodes, um rei político e não judeu. Eu mencionei isso sobre alguns fatos que mencionaria. Esse era um deles, que está no capítulo 1. Herodes, conhecido como Raposa Velha por Jesus, como o Grande. Então, Herodes, conhecido como Herodes o Grande, foi colocado no poder por Roma. No período de Jesus, hein? Ele não era judeu de sangue puro, era idumeu. E não respeitava a linhagem levítica tradicional dada por Moisés. Para manter o controle religioso e político, Herodes manipulava o sistema sacerdotal. Sacerdotes, sumos indicados politicamente. O sumo sacerdote, que deveria ser vitalício da linhagem de Arão, passou a ser nomeado e removido por conveniência política. Meu irmão, quem você acha que era para estar lá no lugar do sumo sacerdote, né? Roma e Herodes indicavam sacerdotes aliados, subservientes ao império. Isso desvalorizava a santidade e o serviço legítimo do sacerdócio, transformando em um instrumento político. Corrupção e distorção da religião. A situação em que o templo do Senhor estava vivendo. Muitos dos sacerdotes indicados por Herodes eram ricos, influentes e corruptos. Tem até uma passagem que Jesus vai lá
né? E eles perguntam com que autoridade Jesus falava, derrubava a mesa dos cambistas. Jesus pergunta: João Batista veio de Deus ou não veio de Deus? Né? Lembra que tem uma passagem sobre isso? Jesus vai diretamente a esses corruptos sumos sacerdotes. Então, estavam mais preocupados com o poder e controle do que com a santidade do serviço a Deus. Essa prática levou a uma perda de confiança espiritual do povo nas lideranças do templo, o que explica a sede por um verdadeiro profeta como João Batista. Você vai ver que detalhe isso aqui. Zacarias, um sacerdote justo em meio à corrupção. Quando Lucas, no capítulo 1, do versículo 5, diz que Zacarias era do turno de Abias, grave isso, ó, turno de Abias, você sabe o que significa isso? Está mostrando que Zacarias pertencia à linhagem legítima de sacerdotes, que ele não fazia parte da classe política indicada por Herodes, que ele e Isabel eram justos diante de Deus, mesmo em um ambiente religioso corrompido, como está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 6. Isso tem um peso espiritual muito forte. Deus escolheu um sacerdote verdadeiro, legítimo e fiel, que servia silenciosamente para anunciar o nascimento do último profeta do Antigo Testamento, João Batista, o precursor do Messias. Para concluir, essa mensagem nos fala até hoje. Mesmo em tempos de corrupção religiosa e alianças políticas com o mundo, Deus ainda tem seus Zacarias, fiéis, silenciosos, mas escolhidos para grandes propósitos. O povo judeu aguardava um verdadeiro sacerdote e profeta, e Deus respondeu através de alguém que não fazia parte do sistema manipulado. Então, pessoal, hoje esses detalhes aqui que está no capítulo 1 de Lucas, eu vou ler o capítulo 1 de Lucas no próximo vídeo todo, e depois você volta e vê esse aqui, vai lá no. Você vai compreender o que está falando. Tá? O próximo capítulo é só leitura, aqui foi um entendimento. O que nós estamos esperando agora, nesse finais dos tempos, aprofundamento, como Daniel falou, do conhecimento, o arrebatamento, pessoal. Então, diante de toda essa corrupção, de toda essa lama que a gente está vivendo hoje, né? Dentro das igrejas, não são todas, fora das igrejas, crentes fiéis como Zacarias e crentes que estão só cumprindo atitudes religiosas com envolvimento ao mundo político, econômico, em todas as situações, se coloca como a igreja de Laodiceia. Deus tem os Zacarias de hoje, tá? Deus é preciso. Deus trouxe a linhagem do cumprimento da profecia a respeito da vinda do mensageiro do Messias através de Zacarias, da linhagem de Arão, do turno de Abias, tá? E Jesus Cristo também, Jesus Cristo descendente lá, tá? Daquela linhagem, que vamos ver logo no capítulo 2 de Lucas, tá? Da linhagem de Davi. Então fique atento. Deus não deixa de cumprir o seu propósito em qual geração for. Ele vai aos fiéis. Então, se você é fiel, permaneça fiel. Busque o Senhor, sirva com integridade, fuja do pecado. Ou você acha que o maior evento já passou a Páscoa, a festa dos pães ázimos, Pentecostes, certo? Tá vindo agora a festa dos tabernáculos. O que é que a igreja está esperando nesses últimos dias? O arrebatamento. Deus é preciso, é perfeito. Deus vai levar aqueles que têm o Espírito Santo, que está cumprindo os seus propósitos de forma fiel e verdadeira. O arrebatamento vai vir. Não olhe para aqueles que estão do lado. Se você receber o Espírito Santo, não deixe que sua fé se enfraqueça. Veja este vídeo, veja o próximo vídeo, fique atento a esse canal Ensino Bíblico e edifique a sua fé na palavra de Deus. Muitos estão perdendo o temor a Deus porque acham que Deus está tudo solto. Tá não, filho. Deus é preciso, é matemático. Deus deixa tudo precisamente calculado e ninguém impede o agir de Deus e cumprimento das suas profecias. Na Páscoa, o Messias foi morto quando a ovelhinha estava sendo morta no templo. O Messias foi morto 3 horas.
certo? Em Pentecostes o Espírito Santo foi derramado. E Deus se baseia as coisas dele, o cumprimento das profecias, no calendário judaico, que é lunar solar. Diferente do calendário romano, que é o que nós estamos vivendo hoje. Ok? Nós que somos gentios, que convertemos a Cristo, graças ao apóstolo Paulo, que o Senhor Deus o chamou, já havia uma profecia sobre ele, que ele ia pregar aos gentios. E nós, de todas as nações que não somos judeus, tivemos a graça de receber a verdade, de receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós fomos enxertados na oliveira. Israel, por um tempo, foi desconectado, mas Deus tem um propósito com isso. Deus vai levar a igreja no arrebatamento e depois a igreja vai vir. Enfim, o propósito da fé é essa, você manter uma fé viva. Precisa, como está no Evangelho, é necessário estudar a Bíblia Sagrada. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Tchau!